Olá, pessoal! Meu nome é Maiara e hoje vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Cinética de Crescimento de Chlorella sorokiniana em meio de cultivo Boult's Basil, também conhecido como meio BBM. As microalgas são um grupo de micro-organismos fotossintéticos capazes de utilizar a luz e o dióxido de carbono para a produção de biomassa e têm um grande potencial como matéria-prima para diversas indústrias, como a indústria do biocombustível, a indústria de suplementos alimentares, cosméticos, nutrição animal e agricultura. Devido ao grande aumento pelo interesse na produção de microalgas, é importante conduzir projetos de pesquisa nessa temática, para avaliar suas características físico-químicas, seu potencial biológico, seu cultivo e custos de produção. Desta forma, o objetivo do trabalho foi avaliar o crescimento da microalga Chlorella sorokiniana em meio de cultura BBM. A cepa da microalga foi cultivado em meio de cultivo BBM e mantido no cepário do Laboratório de Alimentos da Universidade Anhanguera Unopar, em Londrina, no Paraná. A cepa foi cultivada em um fotoperíodo de 16 horas de luz e 8 horas no escuro, luminosidade de 40 watts e temperatura de 28 graus Celsius e agitação da cultura com compressor de ar. Para o experimento, a microalga foi cultivada com 10% de inóculo da cultura-mãe em Erlenmeyers esterilizados de 1 litro cada. O experimento foi realizado em triplicata. A cinética foi realizada por um período de 14 dias, sendo retirada um ponto de amostra a cada 48 horas. Aqui é uma foto do experimento sendo conduzido em nosso cepário. A cada ponto de coleta, foi analisado o crescimento de biomassa por meio de absorbância em comprimento de onda de 670 nanômetros, feito em espectrofotômetro. Foi feito também a análise da biomassa por meio de gravimetria, ou seja, peso seco da biomassa, e também foi realizada a contagem de unidades formadoras de colônia da microalga em meio de cultivo sólido BBM. A curva de crescimento da microalga representa a quantidade de células existentes no decorrer do tempo. Essa quantidade de células por unidade de volume pode ser determinada tanto por densidade ótica como pela sua concentração da sua biomassa. E nesse trabalho utilizamos as duas formas. Nesse primeiro gráfico, nós temos então o crescimento da biomassa da microalga Chlorella sorokiniana através da absorvância em comprimento de onda de 670 nanômetros. No dia 0, o comprimento é representado por 0,25, que chegou até 3,92 no dia 14. O crescimento da biomassa também foi verificado por meio do peso seco, que no início do experimento apresentou 0,6 gramas por litro e aumentando para 1,36 gramas por litro após 14 dias de cultivo. O plaqueamento da cultura de microalga em meio de cultivo BBM possibilitou avaliar o crescimento de células vivas na curva de crescimento. Nesse método, o maior número de unidades formadoras de colônia por mililitro foi observado no 10º dia, apresentando uma redução na contagem de células vivas a partir do 12º dia. Estes resultados mostram que após 14 dias de cultivo em meio BBM, a microalga Chlorella sorokiniana continuou produzindo biomassa, porém suas células viáveis atingiram um ponto ótimo ao 10º dia, seguido por uma diminuição do seu crescimento celular, indicando um esgotamento de nutrientes após 10 dias de cultivo. Dessa forma, chegamos à conclusão que a microalga Chlorella sorokiniana apresentou um crescimento satisfatório em meio de cultivo BBM durante 14 dias de cultivo em condições controladas.
Os próximos experimentos incluem testar novos meios de cultivo que sejam mais eficientes para o crescimento de clorela solociniana e também testar meios de cultivo que apresentem um custo mais baixo. Obrigado pela atenção e em qualquer dúvida, aqui segue o meu e-mail para a gente discutir e trocar ideias a respeito desse tema. Muito obrigada!